Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda Lira, meu grupo é composto por eu, a Amanda dos Santos e o Paulo, que não está presente. O nosso grupo é sobre a importância da extensão universitária e eu vou começar explicando para vocês o que é a extensão universitária. Ela é um dos 3 pilares fundamentais da universidade, tanto pública como privada, e ao lado desse ensino, ao lado da extensão universitária, nós temos como pilares também a pesquisa e o ensino. A extensão universitária ela é muito importante porque ela põe em prática tudo que a gente aprende como conhecimento na faculdade. Então, é uma junção do nosso conhecimento que a gente aprende aqui na sala de aula todos os dias e é um elo que conecta a gente com a comunidade, com a nossa realidade social, que às vezes dentro da universidade a gente não consegue ver com tanta coerência, com tanta realidade. Então, é um conhecimento, é uma troca muito rica. Essa troca ela é transformadora também, tanto para quem recebe, tanto para quem entrega. Então, essa troca entre professores, alunos, a universidade e a comunidade é muito importante. Bom dia, gente. Eu sou a Amanda também. Como surge, então, esse conceito de extensão universitária? Como já foi dito, os pilares da universidade são divididos em 3 dimensões, né? A pesquisa, o ensino e a extensão. A extensão, ela é a última a surgir, mas apesar de ser a última, ela também não é tão recente assim quanto a gente pode pensar. Ela data lá de meados da segunda metade do século XIX, na Inglaterra, onde surgem primeiramente essas manifestações de pioneirismo, de levar esse conhecimento dentro da universidade até a comunidade. Então vai surgir lá na Inglaterra, vai se espalhar para a Bélgica, para a Alemanha e por todo o continente europeu, posteriormente chegando até os Estados Unidos, um dos países mais importantes para globalizar essa ideia de extensão universitária. Os Estados Unidos, então, ele vai criar a American Society for the Extension of University Teaching, que impulsionou as atividades de extensão, pioneiramente na Universidade de Chicago, em 1892, e posteriormente na Universidade de Wisconsin, em 1903. A experiência aplicada nos Estados Unidos, nessa universidade, foi tão importante que o próprio presidente da época, Roosevelt, ele considerou sinalizar para todo o país realmente a importância dessas experiências de levar o conhecimento técnico para além dos muros da universidade. É importante também mencionar que a extensão universitária, ela surge dentro de um contexto de muitos conflitos sociais e de muitas reivindicações pelas classes operárias e mais marginalizadas da sociedade. Enquanto o Estado e as instituições estavam tentando criar políticas para tentar neutralizar essas reivindicações e esses conflitos, é que a universidade se volta para essa questão social, ampliando mesmo esse seu conhecimento e o foco para diversas áreas, como a educação de jovens e adultos, as políticas públicas voltadas para a saúde e tecnologias, prestação de serviços, produção cultural, monitoramento e avaliação de políticas públicas. No Brasil, então, esse conceito de extensão universitária vai chegar lá no início do século XX, por volta de 1911 até 1907, onde são criadas as primeiras universidades populares no Brasil e as universidades agrícolas, que posteriormente se tornaram as universidades federais que a gente conhece hoje. Lá por volta dessa época também, em 1918, é criado um levante pelo movimento estudantil na Argentina, que se tornou um grande marco na democratização e na luta pela autonomia das universidades e na democratização do conhecimento produzido dentro delas. A partir da regulamentação da extensão universitária, lá por volta de 1913, pelo decreto 19.851, que vai regulamentar realmente essas práticas e autorizar as universidades, tanto públicas quanto privadas, a criarem cursos de extensão universitária destinados a prolongar, em benefício coletivo, a atividade técnica e científica dos institutos universitários. Agora, na década de 50, a gente tem realmente essa força dos movimentos estudantis, que são os principais responsáveis, juntamente com os intelectuais, acadêmicos, né, nesse fortalecimento de levar a extensão para fora dos muros. Então, a gente tem a criação da União Nacional dos Estudantes, que desenvolveram uma série de projetos de alfabetização, educação e cultura,
consolidados os movimentos de educação de base e de cultura popular, e é nesse contexto também que a gente tem a obra criada por Paulo Freire, onde ele vai criar esse seu método de educação que busca aproximar a realidade que a comunidade vive para facilitar esse acesso ao conhecimento. Então, esse método dele é criado a partir justamente de um serviço de extensão na antiga Universidade de Recife, onde ele atuava, que agora é a Universidade Federal de Pernambuco. O formato atual, como a gente conhece hoje, ele vai se fortalecer a partir da década de 70, com a criação das pró-reitorias, que vão focar mais nessa área de fortalecer a extensão e de transformar em currículo e em base obrigatória para todas as universidades. Então, lá em 1988, a gente tem esse encontro nacional das pró-reitorias, e esse encontro foi tão importante que serviu até como base para a redação da Constituição Federal de 88, que vai dizer no artigo 207 que as universidades devem obedecer ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E é sobre esse princípio constitucional que a extensão universitária se consolidou, tanto na lei quanto na prática do ensino superior brasileiro. E está presente na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, também no Plano Nacional de Educação, que vai colocar como obrigação que a extensão universitária ocupe pelo menos o equivalente a 10% do currículo do ensino superior de todo o Brasil. Como minha colega já mencionou e o grupo anterior falou também um pouco sobre a importância de levar esse conhecimento para fora e para a comunidade, como foi dito anteriormente pelas próprias pró-reitorias, que a extensão universitária é uma via de mão dupla. Então, é benéfica tanto para quem está praticando, aqui a gente como estudantes, quanto para a sociedade. Para a gente é muito importante, para que a gente consiga aplicar o conhecimento, a teoria na prática, e também formar uma conduta ética, para que a gente não fique limitado ao intelectualismo, à teoria, à lei. E não só a gente, que é do direito, mas também para todos os outros cursos. E para a sociedade é muito benéfico também, justamente para que algumas demandas possam ser atendidas, dependendo do curso. Por exemplo, se for um curso de saúde, pode atender algumas demandas que a sociedade está precisando, a comunidade está precisando. Curso de direito, como a gente tem um núcleo de prática jurídica que atua nessa área, e também justamente para que a gente consiga democratizar esse conhecimento e tornar ele mais acessível e compreensível para todos. Agora eu vou falar sobre alguns desafios da extensão universitária. Primeiramente, começando pelo reconhecimento e engajamento dos estudantes, porque esse é um dos principais desafios da extensão universitária, porque acaba que ela é uma atividade opcional, então muitos dos alunos não participam ou não se engajam por esse projeto, porque não é algo obrigatório na nossa grade, apesar que a gente tem algumas matérias muito interessantes que é da nossa grade, e aí sim tem esse interesse, mas sobre a extensão universitária em si, não se há muito esse interesse, o que limita muito a participação e o aproveitamento dessas experiências que são muito importantes. Segundo, também é o financiamento e estrutura, que é o que a gente mais vê aqui no UFT. Eu me recordo que semestre passado a gente teve um projeto muito bacana de ir nas escolas e apresentar um trabalho muito rico, e não tinha ônibus para levar a gente. Era uma escola lá na Urani 3, então cada um teve que ir pelo seu meio de transporte. Então esse financiamento, essa estrutura que acaba sendo fragilizada, acaba prejudicando muito até o interesse dos alunos pela extensão. Poxa, muita gente mora aqui no centro, apesar que muita gente mora para lá também, mas o pessoal aqui do centro, eu vou ter que me locomover sozinho até a Urani 3 para fazer essa extensão, é um trabalho. Então, essa falta de estrutura e financiamento e recursos escassos, eles dificultam muito a continuidade das ações e limita muito o impacto entre o estudante e a comunidade. Também tem a integração entre ensino, pesquisa e extensão, porque a integração entre ensino e pesquisa e extensão ela é fundamental, mas só que ela ainda é um desafio. E é essencial que essas três áreas elas funcionem juntas, de forma articulada, em vez de atuarem de formas isoladas e depois se juntarem. Então tem que ter esse planejamento. Vou dar uma lidinha na parte do colega, que a gente trouxe também
A extensão universitária na UFT, que não há exemplo melhor do que aqui. E aqui a extensão ela tem um papel muito ativo. A UFT, apesar da falta de financiamento e estrutura muitas vezes, a extensão aqui ela tem um papel bastante ativo. Então é um eixo essencial na nossa formação acadêmica. Então aqui a gente tem desenvolvido projetos e programas tanto voltados para a educação, saúde, cultura, meio ambiente, direitos humanos, e todos esses projetos eles são desenvolvidos com os professores e alunos, técnicos também, e eles visam atender essas demandas da comunidade local e regional. Então, entre as principais modalidades, nós temos os projetos de extensão, programa permanente, curso de curta duração, eventos e prestação de serviços, e um exemplo muito importante, como eu citei anteriormente, é a disciplina de seminários. Que embora ela faça parte da grade curricular, ela não é algo opcional, mas ela conecta bastante com a proposta da extensão, e ainda é mais interessante porque a gente é obrigada a fazer, então não é como a extensão. Ela incentiva muitos alunos a discutir temas atuais, refletir sobre o papel da sociedade e aproximar as experiências práticas fora da sala, que a gente acaba não vendo aqui, com a gente, com o nosso ensino, que não se há forma melhor de aprender do que da prática. Além disso, a UFT também tem o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, onde sempre são divulgados os editais e as inscrições para os projetos de extensão. E algum exemplo de iniciativas da UFT também, que são os projetos voltados à educação, inclusão em digital, promoção de saúde e acesso à justiça. A UFT tem vários programas bem bacanas. E é isso, essa experiência ela proporciona para os alunos muita vida fora da faculdade, e quando esses dois mundos têm esse elo, essa conexão, a gente tendo uma experiência muito rica de conhecimento.